Olá, eu sou o Jackson, um técnico aqui da Interlaser Máquinas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas variedades dos salgados mais vendidos aí do mercado, tá? Que são salgados de copo, festa, R$2 e lanchonete. Nessa primeira produção, vamos produzir o salgado de copo, que é a coxinha aí de 7 gramas, tá? Então vamos utilizar o bico de massa número 3 e o de recheio número 2. Gente, vamos lá. Vou passar aqui para vocês um detalhe muito importante na sua produção, que é um dos fatores que faz variar o peso do salgado, tá bom? É na montagem dessas roscas. Tá vendo aqui que as roscas não estão juntas, ó, não estão se encontrando nessa voltinha? Então, quando elas não estão juntas, o que a gente faz? Pega essas roscas aqui do meio, ó, você vai tirar da engrenagem, vai dar mais uma voltinha e vai encaixar. Tá vendo que elas estão aqui alinhadas? O mesmo você vai fazer no lado do recheio, tá? Então, ó, lado do recheio estão desalinhadas, eu pego a rosca do meio, que é a mais comprida, dou mais uma voltinha e elas se alinham, tá vendo, ó? Roscas alinhadas que vai ajudar a diminuir a variação de peso dos salgados. Se você fizer esse alinhamento certinho das roscas, tanto da massa, tanto do recheio, você não vai ter variação de peso nos salgados, tá? Então, sempre alinhadas, tá bom? Alinhadas, alinhadas. Gente, vamos lá. Antes de iniciar a sua produção de salgados, é muito importante que vocês passem o recheio primeiro, tá? Para não ter nenhum tipo de ar dentro do salgado, que é um problema que pode acontecer na fritura, de ficar ar dentro do salgado e acabar estourando, tá? Então sempre passa o recheio primeiro. Então aqui a gente vai alimentar a máquina só na parte do recheio, tá? Vamos colocar aqui o recheio de frango, ó, tá vendo? Frango bem desfiado com fibras, tá vendo, ó? A gente vai utilizar. Vou alimentar aqui mais um pouquinho. Ó, vou colocar, encher a cuba aqui. Quando eu encho a cuba aqui de recheio, eu vou ligar aqui, ó, vou ligar somente no painel o botão de recheio, tá vendo, ó? Para baixo desliga e para cima liga. Então, o recheio tá ligado, vou deixar por enquanto no 30 e ligo a máquina. Aí você percebe que as roscas aqui do recheio, elas começam a girar, porque vai mandar o recheio pro cabeçote e vai descer no bico de recheio, tá? Então vamos esperar esse recheio começar a descer lá no bico de recheio, aí sim a gente começa a produção. Gente, percebe que como o frango já tem a cremosidade que eu adicionei com bechamel, olha a textura que o frango fica, ó. Quando o frango tá cremoso, ele desce dessa forma, tá? Então tá a cremosidade perfeita para você utilizar nos seus salgados. Gente, vamos lá. Já descemos o recheio, então eu desligo o botão do recheio, vou ligar o botão de massa, deixo a massa no 100. Vou ligar a máquina e aqui já vou pegar alguns pedaços, ó. Vou alimentando a máquina sem segredo nenhum, tá? Então, ó, coloquei massa, vou pegar mais alguns pedaços aqui, ó. E o que a gente vai fazer agora, gente? Vamos pesar o peso somente da massa. Então, numa coxinha de 7 gramas que é para copinho, vamos colocar aí 5 gramas de massa e 2 gramas aí de recheio, tá? Para não ficar um salgado também sem recheio, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vamos ligar somente o botão da massa e do molde, tá? E aqui o molde, você pode estar começando aqui no 80, tá? Vou colocar o molde aqui no 80, vou alimentando aqui com massa. Quando começar a descer a massa lá na frente da máquina, a gente já liga o molde, tá? Agora que tá descendo aqui a massa, ó, vou ligar o molde, tá? Então, ó, vou pegar aqui uma balancinha e vamos pesar o tamanho dessa coxinha, tá? Aqui, ó, tá saindo uma coxinha com 9 gramas. Eu quero chegar a 5 gramas. Então, o que eu vou fazer? O molde tá no 80, eu vou aumentar a velocidade do molde e vou colocar no 100, tá? Vamos pesar aí mais uma coxinha. Ó, 7 gramas. 7 gramas não chegou no meu peso ainda. Então, como é um salgado de copo, eu vou diminuir a velocidade da massa. Aqui para o salgado de 7 gramas, vamos utilizar a massa no 80 e o molde aqui no 100, tá? Deixei ela cortando as coxinhas, ó. Vou pegar uma coxinha, tá vendo, ó?
Vou colocar aqui na balança 5 gramas, que é o peso somente da massa de 5 gramas. Vamos colocar 2 gramas aí de recheio e ela vai chegar a 7 gramas, que é o peso final. Eu vi que chegou aqui a 5 gramas, ó, padronizou o tamanho, eu vou lá e desligo a máquina. Gente, vamos lá. Aqui no caso, eu vou ligar junto o recheio, que eu já encontrei o peso da massa, que é de 5 gramas. Liguei o recheio junto, deixei aqui o recheio no 50, tá? Aí eu vou ligar a máquina. Se passar de 7 gramas, eu diminuo o recheio. Se não chegar em 7 gramas, eu aumento a velocidade do recheio, tá? Então, vou pegar aqui uma coxinha, ó. Ó, vamos pesar ela aqui, ó. 7 gramas, tá? Ó, perfeita. Vamos abrir para ver se tem recheio, se tá bem recheada. Olha que top, frango bem desfiado, tá vendo, ó? Ó. Vamos pegar mais uma. Ó, 7, 8 gramas. Vou abrir aqui de novo, vamos ver se tem recheio. Ó, bem recheado, tá vendo, ó? Ó. É isso, gente. Esse é a nossa produção de coxinhas aí de 7 gramas, tá? Gente, vamos lá. Nessa segunda produção, vamos produzir a coxinha de 20 gramas. Então, vamos utilizar o bico de massa número 4 e de recheio número 2. Nessa produção do salgado de 20 gramas para festa, vamos utilizar a massa no 100 e o molde, por enquanto, em 80, tá? Recheio vai ficar desligado por enquanto, porque vamos pesar somente o peso da massa primeiro, para depois encontrar o peso total do salgado. Então, se numa coxinha de 20 gramas é com massa e com recheio, vamos pesar apenas o peso da massa, 14 gramas, e o restante de recheio, tá? Então, seria 14 gramas de massa e 6 gramas aí de recheio para totalizar os 20 gramas. Então, vou ligar aqui a máquina, só massa e molde, tá? Recheio desligado, e vamos pesar 14 gramas. Aqui a gente está fazendo a coxinha pesando o peso da massa somente com 14 gramas. Então, ó, a coxinha está saindo com 10 gramas e o molde está em 80. Eu quero chegar em 14 gramas. Então, vou diminuir a velocidade do molde para 70. O molde funciona assim: quanto menor a velocidade, maior o salgado. Quanto maior a velocidade, menor o salgado. Então, diminuir a velocidade. Vamos pesar aí mais uma coxinha. 11 gramas, não é o que eu quero. Vou colocar a velocidade do molde no 60, tá? Vamos ver o peso aí da coxinha. Ó, 14 gramas, tá? Veja se padronizou. 14 gramas é o peso da minha coxinha. Molde no 60. Vou desligar a máquina para pesar junto com o recheio. Gente, aqui no caso eu liguei já o recheio junto, tá? O recheio eu deixei um pouquinho acima de 50 e eu ligo a máquina, tá? Vamos lá pesar uma coxinha, deixa eu cortar mais uma. Ó, vamos pesar essa aqui, ó. Ó, 20 gramas, tá? Vou abrir aqui para ver se tem recheio, vou abrir com a faquinha de serrinha. Olha isso, ó. Bem desfiado, bem recheadinha, tá vendo? Que aí seria 14 gramas de massa e o restante é de recheio, tá bom? Vamos lá, nessa terceira produção, vamos deixar a massa no 100, o molde no 70 e vamos achar o peso da massa primeiro no tempo de parada. Para um salgado de 60 gramas, que é de R$2, vamos utilizar 42 gramas de massa e 18 de recheio. Vamos ligar a máquina. Como se trata de uma produção de um salgado de 60 gramas, aqui para subir o peso do salgado ou diminuir, a gente já utiliza o tempo de parada. Então o tempo de parada funciona assim: quanto maior o tempo de parada, maior o salgado, quanto menor o tempo de parada, menor o salgado. Então, como eu já sei que eu vou encontrar 42 gramas de massa, eu vou colocar um pouquinho acima do 10, tá? E vou ligar a máquina. Aí, gente, ó, peguei uma coxinha aqui, ó, vamos pesar 43 gramas, que já é o peso que a gente quer, entre 42 e 43, tá? Ó, 43, deixa eu pesar mais uma. 42 gramas, tá? Só massa. Aí eu desligo a máquina. Gente, vamos lá. Aqui eu já liguei o recheio junto, tá?
Por enquanto vai ficar aqui aproximadamente em 60 o recheio e eu vou ligar a máquina, tá? Deixa eu pegar uma aqui. ...60 gramas, tá? 61 gramas, padrãozinho aí, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Vamos ver se vai estar recheado, ó. Ó, recheio de ponta a ponta, tá vendo, ó? Gente, nessa quarta produção de salgados, vamos utilizar os bicos número 9 de massa e 5 de recheio para a produção de coxinhas de 180 gramas tamanho lanchonete. Gente, vamos lá, nessa quarta produção de salgados, vamos utilizar massa no 100, molde no 80 e vamos encontrar o peso do salgado no tempo de parada. Então, para esse salgado de 180 gramas, vamos utilizar 126 gramas de massa e 54 de recheio. Então, vamos ligar massa, molde e tempo de parada primeiro e vamos achar 126 gramas de massa. Gente, vamos lá. Para achar 126 de massa, o tempo de parada vai ficar mais ou menos um pouquinho acima do 30, tá? Aí eu ligo aqui a máquina, vamos pesar aí a coxinha. Deixa eu cortar mais duas aqui, tá? $119. Ó, gente, 125, 126 já é o padrão que a gente precisa, tá bom? Achei o tamanho de 126 gramas, desligo aqui a máquina. Gente, ó, uma coxinha de 181 gramas, tá, ó? Ó, gente, a nossa coxinha aí de 180 gramas, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem, ó. Bem recheada, tá? Olha aí, gente, ó. Frango bem desfiado, tá vendo, ó? A nossa coxinha aí para lanchonete, 180 gramas. Tá vendo, ó? Parede fina, tá? Bem recheada de ponta a ponta. E essa é a nossa coxinha de lanchonete. Gente, esse foi mais um vídeo do canal, mostrando mais um pouquinho para vocês as variações de tamanhos que vocês podem produzir na máquina, tá? E lembrando, sempre com frango desfiado, tá bom? Curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e aguardo vocês para um próximo vídeo.